Olá, caros cursistas, sejam todos bem-vindos à disciplina de Cerimonial, Protocolo e Eventos. Eu sou o professor Tiago Neves e estarei com vocês durante todo o período de desenvolvimento do nosso conteúdo. Além disso, postei em nosso ambiente virtual, na pasta Materiais Complementares 1 e 2, conteúdos diversos, divididos em artigos, reportagens, manuais, planilhas, todos relacionados com a nossa disciplina e que vão contribuir de maneira significativa para o aprendizado de todos vocês. Convido a todos que visitem esse material durante a nossa disciplina. E por fim, parabenizo vocês por terem conseguido chegar até aqui e espero contribuir mais um pouco na formação e no aprendizado de todos durante a disciplina de Cerimonial, Protocolo e Eventos. Em nossa primeira aula, apresentaremos alguns conceitos de eventos, na visão de vários autores, conhecendo as suas origens, histórico, alguns exemplos de eventos nacionais e também eventos internacionais, ambos de grande relevância e que se destacam por atingir um grande público e, sobretudo, por sua importância na movimentação da economia, principalmente onde o mesmo está sendo realizado. Em seguida, veremos a classificação e os vários tipos de eventos, suas categorias, áreas de interesse, extensão, em um primeiro momento de maneira geral e depois de maneira mais direcionada aos principais eventos do setor público, mostrando também a sua importância e citando alguns exemplos mais comuns que acontecem nos estabelecimentos públicos. E, finalmente, destacaremos a principal ferramenta para se organizar um evento, independentemente do seu tipo, extensão, características, que é o planejamento, ou seja, onde tudo se inicia e, comprovadamente, o sucesso de um evento está diretamente relacionado a um bom e eficiente planejamento. Então, pessoal, sabemos que nós, seres humanos, devemos buscar sempre novos conhecimentos para entendermos um pouco mais da nossa própria história. Como servidor público, essa premissa não é diferente, principalmente porque, dentre as suas diversas atribuições, estão sempre envolvidos em inúmeros eventos. Podemos citar, por exemplo, cerimônias cívicas, recepcionar autoridades, inaugurações, conferências, entre outros. Por isso, conhecer a história e alguns conceitos de eventos se torna uma ação valiosa para o início da nossa disciplina. Em nosso livro didático, é apresentado alguns conceitos de eventos, mas em função do pouco tempo disponível e da necessidade de contemplar outros assuntos, irei trabalhar com vocês nessa aula apenas um conceito. No entanto, peço a todos que façam a leitura dos outros posteriormente, para complementar o nosso entendimento. Dentre os conceitos existentes no livro didático, selecionei o conceito apresentado por Sesca, no ano de 1997, onde ele menciona que o evento é um acontecimento criado com a finalidade específica de alterar a história da relação organização-público em face das suas necessidades observadas. Nesse conceito, primeiro podemos destacar o fato do autor definir evento como um acontecimento, algo que é desejado, idealizado, construído e executado a partir de um objetivo específico, E em segundo, por impactar de maneira significativa a relação humana de todos os envolvidos, tanto a equipe de organização quanto ao público-alvo. Ambos possuem uma influência fundamental na consolidação desse acontecimento. Além de ser um acontecimento, o evento se apresenta como uma importante ferramenta
de movimentação econômica. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, uma modalidade do turismo, conhecido como turismo de eventos, é responsável por elevar a economia de vários países, inclusive a do Reino Unido. Portanto, é fundamental reconhecer a organização de um evento como uma atividade séria e que deve ser tratada de forma profissional. Isso se justifica pela evolução histórica dos eventos em todo o mundo, desde a sua origem nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, meados de 776 a.C., mais especificamente na cidade de Olímpia, na Grécia. Além disso, Matias 2001 comenta que em 377 a.C. foi realizado o primeiro evento chamado Congresso, e nesse período que acabei de citar, vários delegados se encontraram para eleger Filipe como general da Grécia nas batalhas contra a Pérsia. Portanto, podemos concluir que, mesmo com seu surgimento em um passado distante, os eventos evoluíram, prosperaram e se consolidaram como uma importante ferramenta eficiente e de integração entre cultura e pessoas. Agora pergunto a vocês, e no Brasil, como se define o surgimento dos eventos? Se sabe através de registros históricos do Ministério da Indústria e Comércio que a realização de eventos em nosso território nacional já acontecia antes da chegada da família real portuguesa, ou seja, já acontecia em locais abertos algumas feiras onde vendedores armavam suas barracas e vendiam seus produtos. No entanto, Matias, em 2001, conclui em seu trabalho de pesquisa que o primeiro evento acontecido no Brasil foi um baile de carnaval no ano de 1840, no Largo do Rócio, na Praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. Depois disso, vários outros eventos começaram a ser realizados no Brasil, como a Exposição Nacional em 1908 e, mais recentemente, nos anos de 2014, a Copa do Mundo, evento inesquecível para os brasileiros, principalmente pela semifinal disputada contra a Alemanha. E em 2016, os Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, pessoal, para finalizar essa primeira parte da aula, que foi destinada a conhecer os conceitos de eventos, sua origem no mundo e no Brasil, é fundamental que ressaltamos a importância que esse segmento teve e continua tendo em nossa sociedade. Uma ferramenta de integração entre povos, um intercâmbio de culturas, possibilidades de novas experiências, diversão, entretenimento, com o propósito de promover o bem-estar dos seus envolvidos e aquecer o mercado econômico dos destinos onde esses eventos são promovidos. Dando continuidade à nossa aula, falaremos agora sobre a classificação e os vários tipos de eventos. Então pergunto a vocês, por que é necessário compreender a classificação e o tipo de cada evento? Qual sua importância para o servidor público? Conhecer essas características está diretamente relacionado com a fase de planejamento de um evento, que veremos mais à frente quando entrarmos no tema, como planejar um evento. Antes, saber classificar, identificar qual tipo, se ele é aberto ou fechado, se ele é institucional ou promocional, qual sua área de interesse, extensão, se o mesmo é de uma amplitude local, regional, nacional ou até mesmo internacional, é de super importante, principalmente para identificar se é de pequeno porte, médio ou de grande porte. Veremos agora, com mais detalhes, o significado de cada termo
e suas principais características. Começando pelo tipo de cada evento. Esse tipo é dividido por aberto ou fechado. Eventos abertos são aqueles que atendem a um público em geral, ou seja, sua participação está condicionada à compra antecipada ou não de um ingresso. Um exemplo mais comum de eventos abertos são os shows. Agora, os eventos fechados são aqueles que seu público-alvo já é previamente definido, ou seja, ganham um convite e não são liberados para novos participantes. Alguns, o participante faz a sua inscrição no próprio local do evento, recebem materiais para registro dos assuntos e no final também recebe um certificado de participação. Em se tratando da categoria dos eventos, os mesmos são compostos por institucionais ou promocionais. Os institucionais são organizados por uma associação de classe, sem fins lucrativos e que seu principal propósito está relacionado com a promoção e a valorização dessa instituição. Um exemplo que podemos citar é a organização de um evento para sensibilizar ou promover uma ação, por exemplo, para o meio ambiente, executada por uma ONG ou até mesmo um evento destinado a ajudar um asilo ou outra entidade parecida. Os eventos da categoria promocionais, como o próprio nome já diz, têm o objetivo de promover um governo, algum produto, pessoas ou até mesmo apoiar uma entidade de marketing. Posso citar como exemplo uma feira agropecuária, o lançamento de um programa de governo, entre outros. Além disso, pessoal, os eventos possuem suas diversas áreas de interesse. Confira comigo uma tabela composta por alguns exemplos. Desses eventos são os eventos artísticos, ligados à arte, música, pintura. Podemos citar uma mostra de quadros, um festival de músicas. Também possui os eventos científicos, responsáveis por encontros e debates em diversas áreas da ciência, como, por exemplo, congressos, simpósios. Outra área de interesse seria os eventos cívicos, compostos pela celebração de algum acontecimento histórico de uma nação, como, por exemplo, o desfile de 7 de setembro. Os eventos empresariais, idealizados por empresas, para alcançar algum produto ou serviço, ou unicamente provocar a atenção dos seus clientes. Os eventos culturais ligados à manifestação da cultura, os eventos esportivos relacionados ao esporte, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, os eventos religiosos organizados para algum fim religioso ou inauguração de algum local específico, como igreja, templo. Esses foram somente alguns exemplos de eventos divididos por sua área de interesse. No nosso livro didático, possui outras opções e que também vale a pena conferir. Passando pela área de interesse, veremos agora a sua área de extensão, ou seja, como reconhecer a dimensão desse evento. Essa definição é bem simples, basta observar a diversidade dos seus participantes. Por exemplo, um evento internacional, ele é considerado quando, além do país anfitrião, o país sede, estiver participando nesse evento, dois ou mais países. No caso dos eventos nacionais, deve contemplar participantes de vários estados de um país. Na categoria regional, esse evento é denominado regional quando tiver participantes de dois ou mais estados de uma mesma região. Por exemplo, o Encontro Nordestino de Turismo. Agora, a nível estadual, ele é considerado
quando houver participantes de pelo menos duas ou mais cidades de um mesmo estado, né? E por último, e não menos importante, a nível municipal, onde apenas o evento é executado na cidade sede. Contudo, além da categoria, do tipo, da área de interesse e da extensão de um evento, também é definido por sua dimensão, sendo de pequeno porte. Normalmente, esse evento é organizado em ambientes pequenos, sendo somente por um departamento ou um grupo, como, por exemplo, a organização de um encontro de família, uma reunião de trabalho. Outro tipo de evento é o evento de médio porte. Estes já são, na verdade, eles já envolvem mais pessoas e mais setores, como, por exemplo, uma festa de confraternização de Réveillon, de confraternização de fim de ano entre amigos ou colegas de trabalho. E os eventos de grande porte, estes já possuem características e estruturas diferenciadas. Observem os aspectos que motivaram a realização desse evento. Qual o público-alvo, dimensão, tipo, infraestrutura necessária para a sua realização, entre outros. Pessoal, agora iremos conhecer os principais tipos de eventos relacionados com o setor público, compreender suas características e como podem ser utilizados para auxiliar no desenvolvimento do nosso trabalho. Começo falando sobre a assembleia, muito utilizado por entidades específicas. A assembleia tem como característica o debate de assuntos de interesse de todos, com os seus participantes ou associados o direito à voz e voto durante todo o processo de tomada das decisões. Outro tipo de evento é o brainstorm, ou chuva de ideias, também conhecido como toró de palpites. O brainstorm é uma reunião para organizar ideias sobre um determinado assunto. Também, muito utilizado por diversas entidades, a entrevista coletiva é o evento onde o entrevistador tem a oportunidade de esclarecer algum assunto ou situação, sendo questionado e condicionado a responder diversas perguntas sobre o assunto exposto. Outro tipo de evento muito comum no setor público são os eventos de inauguração. Esses ocorrem para inaugurar algum empreendimento ou obra pública, usualmente utilizado por políticos durante a sua gestão. Mas um evento muito comum no setor público é a cerimônia de posse, realizada como um momento de investidura num cargo público e normalmente é regulamentada pela própria entidade onde a mesma acontece, podendo ser de forma coletiva ou individual. Além disso, existem outros tipos de eventos públicos, como visita oficial, conclave, que ocorre com os cardeais para a escolha de um novo papa, audiências públicas, assinatura de atos, entre outros. Nesse sentido, comentaremos agora sobre o planejamento e a organização de um evento. Iniciaremos agora, porém, somente na segunda aula iremos aprofundar mais sobre esse tema. Pois bem, o que vocês entendem por planejamento? Qual é a devida necessidade de se planejar antes de executar? O que devemos saber é que a organização e o planejamento são necessários em qualquer tipo de evento que pretendemos realizar. Isto é uma conotação, e em uma conotação prática, é pensar primeiro em todas as possíveis situações, minimizar os riscos de falhas para potencializar as melhores tomadas de decisão. Baseado nisso, algumas pessoas ou instituições preferem contratar
uma empresa especializada para planejar e executar o seu evento, o que requer alguns cuidados fundamentais. Primeiro, é importante selecionar cuidadosamente a empresa que será responsável pelo evento, ou seja, certificar suas competências, profissionalismo e, sobretudo, critérios que possam sinalizar a garantia que tudo dará certo ao final dos trabalhos. E, finalmente, acompanhar todos os procedimentos para certificar que o evento conseguiu atingir os seus objetivos pré-definidos e que o público envolvido tenha ficado satisfeito em ter participado desse evento. Assim, pessoal, concluo a nossa primeira aula relembrando com vocês os principais assuntos tratados hoje. Inicialmente, vimos a importância de um evento para promover a integração das pessoas, o lazer, o divertimento, o conhecimento através de eventos científicos e, sobretudo, a importância que esses eventos são para movimentar a economia local. Além disso, compreendemos a classificação e os vários tipos de eventos, conforme sua categoria, áreas de interesse, extensão e dimensão. Aspectos fundamentais a serem levados em consideração na hora de iniciar o seu planejamento ou o seu planejamento de qualquer evento. Agradeço pela atenção de todos, peço por gentileza que participem do fórum de discussão, façam as atividades propostas e caso tenham alguma dúvida, estou à disposição de vocês para auxiliá-los no que for preciso. Abraço e até a próxima aula.